Efésios capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 7. Está escrito assim: em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Feche os olhos por mais um instante. Querido Senhor, nós estamos à sua disposição. Nada é mais precioso para nós neste encontro do que entendermos a tua palavra, compreendemos o que o apóstolo Paulo quer ensinar, não somente aos cristãos de Éfeso, mas a todos nós. E por isso eu peço que teu Espírito Santo assuma o controle dessa mensagem, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê capacidade, Pai, traga luz à nossa mente, para que possamos não somente compreender, mas desfrutar deste privilégio. Em nome de Jesus nós te agradecemos, amém, e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por gentileza. No último domingo, nós estudamos essa carta, este capítulo, dos versículos de número 3 ao 6, onde Paulo trata de bênçãos, de riquezas espirituais. Você deve se lembrar que eu citei o texto de Mateus 11:5, onde Jesus ele fala que aos pobres é anunciado o reino, o evangelho. E eu disse para os irmãos que as maiores riquezas que nós podemos obter nessa vida, elas são consequências do propósito divino, da obra redentora de Jesus Cristo, da ação do Espírito Santo em nossa vida, na sua igreja. Então, dos versículos 3 ao 6, Paulo mostra a ação de Deus na pessoa do Pai. Quando ele diz no versículo 4 que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos feitos santos e irrepreensíveis, e nos predestinou para filhos de adoção. Então, na pessoa do Deus Pai, nós somos eleitos. Então, a salvação, ela começa antes mesmo do mundo ter sido criado. Paulo diz isso. Nós podemos até fazer a leitura, irmãos. Vamos lá, versículo 3, para ficar mais fácil de entender. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, os lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o bom propósito de sua vontade, para louvor, glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado. Então, nestes 3 versículos, Paulo mostra a manifestação de Deus na pessoa do Pai, que nos elegeu, que nos predestinou para filhos de adoção, a fim de que vivamos uma vida santa e irrepreensível. A partir do verso 7, Paulo, ele continua a tratar de bênçãos, continua a tratar do agir de Deus, porém, na pessoa do Deus Filho. Então agora ele mostra o resultado da obra de Cristo Jesus.
Ele continua compartilhando bênçãos. E a partir do versículo 7 ele começa a mostrar as bênçãos que são oriundas da ação do Deus Filho. E assim como eu fiz na semana passada, eu quero destacar algumas aqui com os irmãos. No versículo de número 7, ele diz assim: em quem temos a redenção. E o sentido de redenção no texto original quer dizer comprar e libertar mediante a um pagamento. Esse é o significado de remir: comprar e libertar mediante ao pagamento de um preço. O Império Romano havia mais ou menos 6 milhões de escravos, que eram comprados e vendidos como se fosse um objeto. A pessoa poderia chegar e comprar o escravo, fazer dele aquilo que bem entendesse. Mas havia também ocasiões onde pessoas compravam escravos apenas para lhe oferecer liberdade, apenas para tirá-lo daquela vida de escravidão e amargura. Então elas pagavam um preço, pagavam um alto valor, para que aquele escravo fosse livre. E Paulo usa essa palavra remir, essa figura de linguagem, justamente para mostrar o que Cristo fez por nós. Quando ele pagou um alto preço, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, o texto diz: não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas fostes comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Agora, é importante nós entendermos o seguinte: todos nós nascemos debaixo do jugo do pecado. A queda no paraíso, ela provoca uma degradação moral do homem. Você olha para Gênesis capítulo de número 6, no versículo 5, o texto diz que a imaginação dos pensamentos do coração do homem é má continuamente. Então, o homem nasce herdando uma natureza corrupta. Então, ele nasce e no seu processo de evolução, logo começam a se manifestar os primeiros sinais da corrupção no seu ser. Ninguém precisa aprender a mentir. Ninguém precisa aprender a ser agressivo. Ninguém precisa aprender maldades. Isso faz parte do nosso ser, que nesse processo de evolução começam a ser manifestos. A pessoa começa a xingar, brigar, ofender, pensar mal, falar bobagens. E com este progresso, a tendência é que o pecado comece a governar a vida da pessoa. Quando você estuda a história das guerras, você percebe que, em especial nos tempos bíblicos, quando acontecia um confronto entre duas potências, a potência que se tornasse a vencedora exercia um governo sobre aquele que foi derrotado. Então, uma vez que um exército fosse derrotado num conflito, ele então se tornava submisso, escravo daquele governo que o venceu. E quando você lê a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 19, Pedro escreveu assim: do qual o homem se dá por vencido, ele se torna escravo. Ou seja, aquilo que nos vence exerce um governo sobre a nossa vida. Aquilo que nos vence nos torna escravos. Ou seja, nós perdemos a nossa liberdade quando mergulhamos no mundo pecaminoso e começamos a dar ouvidos à voz
das nossas paixões, dos nossos desejos, da nossa natureza caída, que a Bíblia chama de carne, e aquilo que era só um experimento, uma aventura, aquilo que se tornou um hobby, logo vai exercer um domínio, um governo. Por isso que você já ouviu muitas pessoas dizerem: olha, eu tenho vontade de parar de fumar, mas não consigo. Olha, eu já fiz tratamentos, eu tentei, eu lutei contra as drogas, mas eu não tive forças. Porque há um governo. O homem, ele tem a tendência, por causa da sua natureza, a ser escravo das suas emoções, ser escravo dos seus sentimentos, ser escravo dos seus vícios. E a obra redentora de Cristo Jesus consiste em quê? Em pagar com o preço de sangue o nosso resgate, para disso sermos libertos. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Amém. Então Paulo apresenta essa redenção como uma grande bênção. Por causa da obra redentora de Jesus, nós somos libertos do jugo da lei, porque a lei nos condena. A lei mostra que nós precisamos de um redentor. Todos nós transgredimos todos os mandamentos da lei. E por consequência disso, como toda a humanidade, nós somos feitos filhos da ira de Deus. Havia uma sentença de condenação sobre mim, sobre você. Por quê? Porque nós transgredimos a lei. E o pecado é a transgressão da lei. Mas Deus nos amou de maneira tal que enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer será salvo, quem não crer está condenado. Então perceba, toda a humanidade nasce debaixo de uma condenação. O homem, ele nasce sendo escravo do mundo, nasce sendo escravo dos poderes de Satanás. Você quer ver uma coisa? Eu quero mostrar aqui alguns textos para os irmãos. Vá comigo para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 1. Vamos ver a partir do 1. Gálatas, capítulo 1. Aliás, nós podemos ler do 2 para resumir. Diz assim: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. O que é o presente século mau? É o mundo. Você lembra que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que o Deus deste século, se referindo a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. 1 João 5,19 diz que o mundo todo está no maligno. Então o que Paulo escreve aqui? Ele se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar. Ou seja, ele se deu a si mesmo. Alto preço foi pago para nos livrar, para nos colocar em liberdade do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Isso é redenção. Estávamos condenados. Havia uma sentença de morte. Éramos escravos. Você lembra como você era antes de você conhecer a Cristo? Você lembra que você era mesquinho, chato? Lembra que você tinha um monte de sentimentos ruins, de vingança, de ódio, de inveja, e que você falava o palavrão o tempo todo? Que você era pavio curto, uma pessoa agressiva, imoral, desonesta, e hoje você não é mais. É ou não é? É ou não é?
Agora, por que você não é? Porque você é bom? Não, porque Ele pagou o preço pelos seus pecados. Redenção. Então Paulo trata a redenção como uma riqueza espiritual. Você quer ver um outro texto? Vai comigo agora para a carta aos Colossenses capítulo 1. Versículo de número 13. Para nós entendermos um pouco melhor essa questão da redenção. Colossenses 1, verso 13 diz assim: Ele nos tirou da potestade. O que é potestade? Poderes. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu preciso lembrá-lo constantemente que a intenção de Paulo, desde o versículo 3 de Efésios 1 até o final de todo o capítulo 1, é tratar de riquezas espirituais. É tratar daquilo que nos torna ricos diante de uma sociedade corrupta, diante de um Deus santo, mas que nós não damos o devido valor. Porque muitas vezes para nós enxergamos a riqueza com um olhar da sociedade. E nós entendemos que bênção é dinheiro no bolso. Nós entendemos que bênção é poder aquisitivo. Nós entendemos que bênção é aquilo que nós podemos conquistar ao longo desta vida. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então entenda, a ideia de Paulo é querer mostrar que a igreja de Jesus Cristo é rica. Mas por que ela é rica, pastor? Porque ela é eleita em Deus, ela é predestinada para a adoção, é uma igreja no qual o Senhor remiu, o Senhor a comprou. Mas ele não comprou com prata, com ouro, com os tesouros do rei Davi. Ele comprou com o sangue do seu filho amado. Você consegue entender como isso nos torna ricos? Agora, voltando para Efésios 1, versículo de número 7. Onde ele fala sobre redenção, na parte B do versículo 7, ele diz assim, aliás, vamos ler o 7 por completo. Em que temos a redenção pelo seu sangue, aí está escrito na sequência, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Quando ele fala a remissão das ofensas, ele está falando de perdão. E nos termos originais da língua grega, o termo que está usado aqui denota levar embora. Esse é o sentido do perdão no texto. Levar embora. Por que Paulo usa essa figura de linguagem? Levar embora. Porque havia um ritual entre os judeus, em que ao se apresentar diante de Deus, para oferecer o seu culto, e oferecer sacrifícios para expiação da sua culpa, Deus exigia deles 2 bodes. Um deles iria morrer, sofrendo um corte na sua carne, o seu sangue seria derramado, aspergido sobre o propiciatório, e logo em seguida o sacerdote iria orar com as mãos colocadas sobre o segundo bode, fazer confissão pelos pecados de Israel, e em seguida este segundo bode, ele era enviado ao deserto, ele era chamado bode emissário, para nunca mais ser visto. Eu quero mostrar isso para você, só para ficar mais fácil de entender. Vamos lá, Levítico capítulo 16. Veja o que está escrito a partir do versículo de número 6. Está escrito assim: Depois Arão
oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e por sua casa. Verso 7. Também tomará ambos os bodes, e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Olha o detalhe, emissário. O que quer dizer emissário? Aquele que é enviado para uma missão. Então perceba, 2 bodes, um vai morrer, o seu sangue vai ser aspergido sobre o propiciatório. O outro é um bode emissário. Versículo de número 9. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para a expiação do pecado. Ou seja, a maneira pelo qual os israelitas obtinham o perdão do pecado era sacrificando um animal. Por isso que Hebreus capítulo 9, versículo 22, o texto diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E isso você já sabe. A questão é o bode emissário, porque essa é a figura de linguagem que Paulo está usando para despertar a consciência dos crentes de Éfeso. Então olha o que vai acontecer no verso 10. Mas o bode, sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, depois que o sangue era derramado naquele primeiro bode que foi sacrificado, o sacerdote então orava com as mãos sobre o bode emissário, confessando os pecados de Israel. E logo em seguida, aquele bode emissário era levado ao deserto, para nunca mais ser visto, para nunca mais ser lembrado. A expressão que Paulo usa, levar embora, é exatamente para que os irmãos entendam que a obra redentora de Jesus Cristo tem como propósito, ao derramar o seu sangue pelo nosso resgate, é justamente levar embora aquilo que nos afasta de Deus. O quê? O pecado. Por isso que Isaías 53, versículo 4 diz que ele levou sobre si as nossas transgressões. Por isso que em João 1, no versículo 29, João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Isso é perdão. Porque você deve se lembrar que lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz que as iniquidades causam separação entre o homem e Deus. Então, uma vez que o pecado é o câncer, é o mal da humanidade, é aquilo que os separa do seu Criador, quando Deus envia Jesus para morrer pelos nossos pecados, então ele vem para quê? Para levar embora as nossas transgressões. Por isso que quando Deus olha para mim, Deus não enxerga o meu pecado. Você sabe a diferença do homem sem Deus e para o homem com Deus? O homem que anda sem Deus não foi justificado. Existe uma sentença de condenação sobre ele. Ele é chamado filho da ira, filho da desobediência. Existe uma condenação sobre ele. No entanto, quando o homem ouve, acredita, quando o homem ele é remido, ele é perdoado pelo Senhor, então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então quando Deus olha para mim, Deus não enxerga o meu pecado, Deus enxerga o sangue de Jesus Cristo, porque foi através dessa obra que Ele me perdoou. Então entenda, as pessoas podem chegar para você e dizer assim: Deus vai julgar os seus pecados. Não vai. Por quê? Porque o julgamento dos nossos pecados já aconteceu. Quando? Quando Jesus veio.
assumiu ser o Messias, foi às últimas consequências, derramou todo o seu sangue, nos comprando, nos remindo, nos resgatando, nos perdoando, restabelecendo, como 2 Coríntios 5,18, nos reconciliou com Deus por meio do seu sangue. Por isso que em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo escreveu: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ou melhor, isso está escrito em Romanos 8, mas em Romanos 5 está escrito assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o perdão que Paulo menciona lá, quer dizer levar embora. Ou seja, ele veio para tirar o maior de todos os males que nós poderíamos enfrentar nessa terra. Qual? O pecado. Não seremos julgados pelo nosso pecado, seremos julgados pelas nossas obras. É outra coisa. Onde Deus, ele olha para aquele que foi salvo, lavado e remido, e Deus coloca na balança, no galardoamento, as boas obras e as más obras. Agora, quem for julgado pelos seus pecados, vai ser alvo da ira de Deus e vai sofrer tanto quanto Jesus sofreu na noite que foi traído. Então o que Paulo está querendo mostrar? Que Jesus Cristo nos remiu e levou embora aquilo que nos afastava de Deus. Irmão, isso é riqueza. Você quer ver o Salmo 103? Vai lá para o Salmo 103. Salmo 103. Versículo de número 12. Está escrito assim, vamos ler o 11, Salmo 103, verso 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Afasta de nós, leva embora para longe. Todo mundo conseguiu entender isso aqui? Quer dizer que a ideia de Paulo é mostrar para os cristãos de Éfeso, desde o versículo 3, nós somos eleitos. Ele nos predestinou para a adoção. Ele nos remiu, nos comprou e nos colocou em liberdade, pagando o alto preço do sangue precioso do seu Filho. E com isso, levou os nossos pecados. Não há julgamento sobre nós, como Paulo escreveu lá em Romanos: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, ele nos remiu e nos perdoou. Agora volta lá para Efésios 1. Nos remiu, nos perdoou. No versículo de número 8, Paulo diz algo interessante. Acompanhe comigo Efésios 1:8, diz assim: que ele tornou abundantemente para conosco, e ele está falando das riquezas da sua graça, conforme o final do verso 7, as riquezas da sua graça nos tornou abundante para conosco, em toda sabedoria e prudência. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Em toda sabedoria e prudência. O que é a sabedoria? A palavra no grego é sofia, quer dizer conhecimento que olha para o coração das coisas. A capacidade de discernir a parte central de um propósito, de conhecer no íntimo alguma situação, alguma coisa, de ter um conhecimento profundo sobre algo. Aí ele diz, sabedoria e prudência. Então, essa prudência, esse conhecimento profundo, essa sabedoria, tem justamente o propósito de evitar coisas ruins. Aí no versículo de número 9, ele diz assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. O que é beneplácito?
é bom propósito que propusera em si mesmo. Sabe o que Paulo está querendo ensinar no versículo 8? Que o conhecimento profundo das coisas, essa sabedoria, essa prudência, Deus nos dá por meio da pregação do Evangelho. Agora olha que coisa extraordinária, é justamente por meio do Evangelho que aquele que foi eleito, predestinado, é por meio do Evangelho que aquele que é filho de adoção, aquele que foi remido, perdoado, consegue compreender os propósitos de Deus. Por isso que no versículo 9 ele diz assim, descobrindo-nos o mistério. O que é um mistério? É um segredo santo. Você consegue entender isso aqui? Meu irmão, as coisas de Deus não podem ser assimiladas por qualquer pessoa. Por isso que o Salmo 25, versículo 14 diz, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Em Mateus capítulo 3, versículo de número 10, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, por que o Senhor fala por parábolas? Aí Jesus respondeu, porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas para que eles não entendam. Sabe o que Paulo está querendo mostrar? Que Deus, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua misericórdia, ele sendo santo, puro, soberano, ele se fez conhecer por meio de Jesus e nos deu a capacidade de compreender o seu propósito. E nós podemos olhar para o mundo, para terremotos, para guerras, para todos os males que acontecem, e nós temos a capacidade de assimilar que tudo faz parte de um propósito de Deus. Ele nos deu essa condição, Ele nos deu essa capacidade, porque a nossa mente já não é mais uma mente natural. 1 Coríntios 2,16, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Então ele nos redime, Ele nos perdoa, e Ele se revela a nós, Ele se faz conhecido. Nós podemos dizer que conhecemos o nosso Senhor, nós conhecemos aquele que ninguém enxerga, nós conhecemos aquele que o mundo não tem condições de conhecer. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que no versículo 9 ele diz, descobrindo-nos. Irmão, você sabe o que é uma revelação? Revelação é algo que está em oculto se torna notório. Você lembra que lá nos anos 90 você tirava foto? Você não conseguia ver a foto. Aí o que você fazia? Você ia lá na Kodak, na Fujifilm, e entregava lá o negativo, e aí depois você via a foto, porque a foto era revelada. Então revelação é quando algo que está em oculto se torna notório. Você lembra que na maioria das vezes você se frustrava, porque você ficava com uma bolinha vermelha no olho, e via que a foto tinha ficado feia? Revelação é quando você consegue compreender aquilo que outrora estava em oculto. E qual é o mistério que estava em oculto? Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 26 ao 28. O mistério que estava em oculto é Jesus Cristo. É Deus na terra, na pessoa do seu Filho. E que Paulo está querendo mostrar aqui é que Deus, com a sua riqueza, com a sua graça, com sabedoria e prudência, nos deu condições de assimilar, de compreender os mistérios da sua vontade, segundo o seu bom propósito que propuseram em si mesmo. Então, Abraão não sabia que Deus tinha um filho. Eu sei. Entendeu? Elias, Eliseu, não sabia nada acerca de Jesus. Eu sei um pouquinho. E você também sabe. Isso é riqueza. Ele nos deu condição de assimilar essas coisas. E o mundo anda de um lado para o outro, trabalhando 12, 13, 14, 15 horas, estudando, para adquirir tantas coisas, mas quando morre vem a pobreza. Nós já somos ricos.
nós já temos tudo que nós precisamos para desfrutar da plenitude das riquezas em Deus, que Ele começou a compartilhar conosco antes do mundo ser formado, e nós passamos uma jornada nessa terra, às vezes com dor, com inquietações, com medos, anseios, aflições, mas tendo a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então Paulo está querendo mostrar isso para os irmãos. E que coisa maravilhosa, irmãos. Eu disse aqui no culto da manhã que eu preciso que um dia Deus me dê o privilégio de transmitir uma pregação que se quer da maneira como eu recebo. Porque tem hora que eu não aguento, eu começo a chorar, falo, Deus, isso é maravilhoso. Você compreender um propósito de um Deus que é santo, que é puro, que é imutável, que é perfeito, que é soberano, que está acima de tudo e de todos, que está sentado sobre o globo da terra, e você com uma mente tão pequena, sendo tão insignificante, tão falho, conseguir assimilar um propósito que teve a sua engenharia no coração de Deus. Meu amigo, você não tem noção de como isso nos enriquece. E Paulo está querendo mostrar isso. Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, e com a sua abundante graça, pela pregação, Ele nos dá capacidade de conhecê-lo, de saber quem Ele é, o que Ele faz, quais são os seus planos, qual é a sua vontade, o seu bom propósito. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Então Paulo mostra isso. Agora olha o versículo 10. Aí ele fala do propósito, qual é? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Quando ele diz tornar a congregar em Cristo todas as coisas, Deus fez tudo perfeito. Aí vem o pecado. Não veio o pecado? Qual foi a consequência do pecado? A morte veio ao mundo. Aí vieram doenças, violências e tantas outras coisas ruins, e aquilo que Deus havia feito de maneira perfeita começa a se desintegrar, começa a mudar de forma. Mas na plenitude dos tempos, o que Cristo fará? Uma restauração completa de tudo. Esse é o seu propósito. E aí você precisa parar e entender que, independente do que acontecerá amanhã, depois da manhã, e daqui um mês, 2 ou 3, tudo vai acontecer exatamente como Deus planejou. Que coisa maravilhosa. Ele está no controle de tudo e de todos. E é tão bom entender isso, é ou não é? Deus é santo, irmãos. Deus não perde. Não tem esse negócio de chegar nos 45 do segundo tempo, aí no último lance, quase terminando, Deus vai lá e consegue vencer. Não, irmão. A vitória já está decretada. E antes mesmo de tudo acontecer. E eu, você, nós, a igreja de Cristo, nós temos o privilégio de dizer, nós somos escolhidos para viver um propósito de Deus. Nós somos ricos, não é por causa da nossa faculdade, não é por causa do dinheiro que temos, da herança que recebemos dos nossos pais. Nós somos ricos porque nós somos gerados em Deus. Nós somos ricos porque Ele nos perdoou. Nós somos ricos porque Ele nos redimiu. Nós somos ricos porque Ele ainda nos deu privilégio. Ele abriu o nosso entendimento e nos deu oportunidade de conhecer mistérios que o mundo não conhece. Paulo está querendo transmitir esta mensagem para os cristãos de Éfeso, e no versículo 12 ele diz, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Se você observar, no versículo de número 11, ele diz assim, ó, nele digo, em quem também fomos feitos herança. Está aqui mais uma bênção, herança. Você sabe que a herança é um benefício que alguém que morre deixa para alguém, não é isso? Herança é isso, não é? Então, a morte do Filho de Deus
traz para mim, para você, para a igreja de Cristo, como herança, as mesmas bênçãos que Jesus, sendo filho, nós temos o direito. Deixa eu tentar te explicar isso. Jesus é o Filho de Deus, concorda? Ele é o Filho de Deus, ele é herdeiro das coisas de Deus. Quando você lê João capítulo 17, Jesus vai dizer assim na sua oração: Pai, tudo que o Senhor tem me pertence, e tudo que eu tenho te pertence. Quando você lê este capítulo por completo, você vai perceber que em várias ocasiões ele, se referindo aos salvos, ele diz: aqueles a quem tu me destes, aquele a quem tu me destes, aquele a quem o Senhor me deu. Então o que Deus fez? Deus deu a igreja para Jesus. E o que Deus fez pela igreja? Deu Jesus para ela. Quando nós vamos desfrutar da herança por completa? Quando nós nos desprendermos deste corpo. Eu quero ler um texto de Romanos 8 com os irmãos rapidinho. Romanos 8. Versículo de número 15. Romanos capítulo 8. Versículo de número 15. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então quer dizer que tudo que Jesus realiza na sua obra redentora, que dá a Ele benefícios espirituais em Deus nas regiões celestiais, nós também haveremos de desfrutar, é herança nossa. Então do versículo 7 ao 12, o que Paulo está querendo ensinar? Ele nos redimiu, nos perdoou, se revelou a nós e nos promete uma herança, uma bênção no tempo futuro. O Pedro, na sua primeira carta, capítulo de número 1, eu quero ler com você também. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler do versículo de número 1 até o 4. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. De novo, o que Paulo está dizendo lá, Pedro diz aqui: eleitos segundo a presciência, segundo aquele que sabe de tudo, antes do seu acontecimento, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aí no 3 ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, nos regenerou, nos deu uma nova vida, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus, para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então Pedro trata de uma bênção que está reservada nos lugares celestiais, que há de se manifestar a quem? Aos eleitos, aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram chamados para viver uma vida santa e piedosa, aqueles que foram
remidos, perdoados, e que por consequência disso conhecem os propósitos de Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa importante para você, nunca se esqueça disso. A salvação passa pelo conhecimento. Eu não quero dizer que para ser salvo precisa ser teólogo, mas Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus como único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então, o propósito da pregação do Evangelho em sabedoria e prudência é justamente abrir o entendimento dos eleitos, para que eles compreendam os propósitos de Deus. Por isso que eu digo aos irmãos que é importante nós estudarmos a palavra de Deus, versículo a versículo, texto a texto, capítulo por capítulo. Por quê? Porque é nela que Deus se revela. Ontem eu fui para Cotia, quase 2 horas de viagem, porque eu acabei indo exatamente no dia da bagunça, no dia do carnaval, fui para a casa de recuperação, e eu recebi a ligação de uma pessoa da faculdade, perguntando se eu conhecia algum pastor que faz revelação. Quase capotei o carro. Não, eu falei, meu Deus, se eu conhecia algum pastor que faz revelação. Irmãos, nós precisamos entender como Igreja de Cristo, que a nossa segurança na fé não está naquilo que as pessoas falam, está naquilo que está escrito, ok? Porque quando Deus quer revelar algo, em particular, acerca de um momento específico em que alguém vive, esse alguém não precisa sair à procura. Deus faz, porque Ele é Deus, ok? Não caia na besteira de sair mendigando revelação, irmãos, porque o mistério que estava em oculto é Cristo em nós, esperança da vida eterna. A revelação de Deus se chama Jesus Cristo. O maior privilégio que nós poderíamos receber, além da salvação, é conhecer o Deus que servimos. Eu cito sempre o texto de Jeremias 9, a partir do verso 23, porque Deus diz assim, ó, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, mas o que se gloriar, não se glorie o rico nas suas riquezas. Aí ele diz, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, justiça e juízo sobre essa terra. Aí ele conclui dizendo, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quer dizer que a minha resposta elegante, inteligente, paciente, foi justamente explicar que nós não precisamos correr atrás de revelação nenhuma. Deus se revela por meio da sua palavra. E o privilégio nosso, sabe qual é? É sentar numa igreja cristã, onde se prega o Evangelho, ler o texto e entender o texto, desfrutar. Irmão, você não vai sair daqui levando uma moeda a mais do que você, aliás, você vai sair daqui com dinheiro a menos, porque você vai ofertar daqui a pouco, mas você não vai sair daqui, sabe, com aquilo que a maioria das pessoas buscam nas igrejas: sucesso, fama, poder, privilégios. Isso são bênçãos que Deus dá para quem Ele quer, para aquele que se esforçou, acordou cedo, procurou serviço, se qualificou para o mercado de trabalho. Aí Deus percebe que aquela pessoa tem um compromisso com a vida, aí Deus vai lá, abençoa, abre portas, e louvado seja Deus por isso. Agora, as riquezas que Deus quer que esteja na consciência da sua igreja é esta, que Ele elegeu, Ele predestinou, Ele adotou, Ele remiu, Ele perdoou, Ele quer ser conhecido. Ele quer que você chegue para as pessoas e fale do seu Deus com propriedade, sabe, um Deus que você conhece, como você fala de alguém que você ama. Porque se perguntar para você do seu filho, você vai falar nome, o tamanho do tênis que usa, o endereço dele, o número do RG, o CPF, onde estuda. Mas e se as pessoas perguntarem do Deus que você diz que te salvou? Está vendo porque é importante conhecê-lo? Vamos ficar todos de pé?